Estamos de volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias, hoje com as grandes ideias do engenheiro José Márcio Carioca, gerente regional da Sabesp, engenheiro, advogado, administrador, que está administrando aí uma suposta crise pela qual possamos passar com a eventual falta d'água. Isso aqui não é nenhum programa que tenha a finalidade de alertar, ou vai faltar. Não. Se você economizar, não vai faltar. Isso é garantia do chefe Márcio Carioca. Bom, falamos aí sobre captação, sobre consumo, falamos aí sobre custo, sobre mata ciliar. Nesse primeiro bloco, para você que está chegando agora, já abordamos esses temas. Vamos passar agora para o nosso mote, para o nosso foco, que são os imóveis. As pessoas hoje em dia, Carioca, têm que ter uma visão diferente, não é? No que diz respeito à convivência com o meio ambiente, exatamente porque não falta água. Como é que a empresa, a Sabesp, vê essa história? Como é que vocês trabalham isso? Nós temos um trabalho de orientação através dos profissionais da Sabesp, mas eu confesso que percebo que ele está tímido em função da urgência que é esse assunto de convivência ser humano e meio ambiente. A cidade tem que crescer, os imóveis têm que ser construídos, os loteamentos têm que ser construídos, ou ninguém vai ter casa para morar, vai morar 50 numa casa só. A gente entende isso. Só que os recursos do meio ambiente, os recursos naturais, eles são finitos, eles são limitados. Portanto, ao serem construídos mais imóveis, nós precisamos construí-los, Renato, de tal forma que eles consumam menos água, consumam menos energia. Por exemplo, aproveitando mais a luz solar, você pode gastar um mundaréu de energia elétrica numa casa ou não, se você tiver aquecedor solar, se você tiver mais janelas, se você tiver preocupação com a entrada de luz, você pode economizar até 40% de energia elétrica se for bem construído. Assim é com a água, né? Assim é com a água. Se você tiver equipamentos que deem pouca vazão, com controle da pressão dentro da sua casa, você pode economizar 50% do que você consome. Imagina uma cidade como São João da Boa Vista consumindo 50%. Quantas ligações de água nós temos aqui? Nós temos 34 mil ligações de água em São João da Boa Vista. Isso, qual é a média que vocês fazem por habitante? Tem uma média ou não? Infelizmente, nós conversamos sobre isso na faculdade há muitos anos atrás, eu não me lembro. É um número ruim, Renato. Na realidade, assim, os níveis mundiais estão em perto de 100 a 120 litros por habitante por dia. Aqui em São João a gente chega a 300, em alguns finais de semana mais quentes, assim, normalmente 200. De qualquer maneira, mesmo na normalidade... Por habitante, não por ligação, né? Por habitante. Você multiplica por 4 pessoas, uma média por residência? 1 metro cúbico por dia por residência, que é um absurdo, né? Então nós temos aí 120 mil habitantes, 150 mil habitantes mais ou menos. Já devemos estar chegando parece por aí. Parece que 90, 100, 120 deve ser... Se são 34 mil ligações, provavelmente tem mais de 100, né? Tá. Onde se gasta mais água aqui em São João da Boa Vista? Você fala região da cidade? Região da cidade. Região da cidade. Já é mapeada, né? Região norte, sul. Isso. Onde se gasta mais? A região que tem maior consumo durante a semana é a região ali perto do Colinas do Mantiqueira, do Solar, do Morro Azul, aquela parte ali do Durval Nicolau, durante a semana. Nos finais de semana, é mais a zona sul da cidade, Jardim Primavera, Ipês, Tulipas, porque é onde as pessoas vêm trabalhar durante a semana para cá e nos finais de semana vão fazer as coisas de casa, lavar roupa, enfim, né? Então normalmente tem essa flutuação. Tá bom. E esses prédios mais antigos da parte central da cidade, eles gastam mais? Ou isso é mito? Não, gastam mais porque a concepção hidráulica das instalações desses prédios é antiga, é antiquada, é fora de moda. Ou seja, eles têm equipamentos que gastam mais, eles têm mais vazamentos internos. E assim, as válvulas hídricas, as torneiras vão ficando mais velhas, Renato. Elas precisam de manutenção, porque elas começam a dar vazamentinhos e tal. Então, também por essa razão, esses prédios consomem mais per capita. Parafraseando o nosso Nelson Gonçalves, essas ligações estão demodé. Estão demodé, é bom. Ao comprar um imóvel, normalmente, a pessoa compra o imóvel, duas alegrias, né? Alegria que compra, depois na hora de pagar a primeira conta d'água, nossa, está muito cara. Por quê? Não observa determinadas coisas que têm que ser observadas, né? Como é que a pessoa deve proceder? Agora já estamos aí passando para as grandes ideias, né? Perfeito. Ao comprar um imóvel, né? Porque ela pode gastar um pouquinho só,
ou pode gastar um mundaréu de dinheiro aí. Como é que funciona isso, Carioca? Sim, normalmente, não é regra, mas normalmente quando a pessoa compra um segundo, um outro imóvel, ele compra um imóvel maior, mais confortável, porque a família cresceu. E a primeira decepção é quando vem a primeira conta de água. Primeiro que você tem mais áreas para limpeza, normalmente você tem um jardinzinho que você não tinha. E porque também as pessoas não observam, Renato, como é que são as instalações dessa casa. Ao comprar uma casa maior, provavelmente você vai gastar mais, provavelmente, não necessariamente. Mas fique atento aos equipamentos hidráulicos. As válvulas hídricas, é tudo com válvula hídrica, começa a tomar válvula hídrica, válvula de descarga automática, você começa a tomar cuidado com isso. Como é que estão as torneiras? São torneiras de fechamento rápido ou não? E eu acredito que compensa você, antes de entrar na casa, trocar esses equipamentos. Porque se você vai para uma casa maior e você não se cuidar disso, você vai ter um susto na primeira conta que chegar. São João da Boa Vista tem muitos lançamentos imobiliários, nós temos discutido isso aqui no nosso programa, está numa fase crescente aí, o setor imobiliário, né? A Sabesp pode vir eventualmente a vetar algum tipo de empreendimento, caso perceba que vai haver aí um gasto desnecessário ou excessivo de água? Sim, pode. E voltando àquela, não é essa a sua intenção, né? Mas sim. estou perguntando se pode. Não pode, e não porque a Sabesp não queira, porque existe um limite para o rio nos fornecer água para a gente tratar. Se por acaso vem um empreendimento que a gente percebe que vai consumir muita água pelas condições de construção, ou seja, muita área essas casas de grande padrão, de muita área de jardinagem, sem esse cuidado, por exemplo, de captar água de chuva, que a gente pode falar sobre isso. Isso é uma ideia legal. A Sabesp vai dizer, olha, você não tem água para esse empreendimento. Não que eu vá vetar o empreendimento, mas ele terá que fazer um tratamento por conta dele, o que inviabiliza qualquer empreendimento na região que a gente está. É difícil um empreendimento se viabilizar furando um poço, por exemplo. Então, na nossa região não é uma região propícia para isso, né? Então, a Sabesp pode sim dizer, olha, esse empreendimento não cabe na cidade. Legal. Aí, em off, o Carioca comentava conosco aqui que aqueles aspersores, eventualmente, instalados nas residências mais recentes, né, são cruéis, né? Cruéis consumidores, e teve uma boa notícia até de um desses empreendedores. Fala sobre isso, gente. Primeira parte ruim, né? Existem imóveis que eu já não sei mais o que eu faço, porque as pessoas ligam os aspersores às 7h30 da manhã e desligam às 3 horas da tarde. Eu sei de alguns casos assim. É o pior horário para você ligar o aspersor, porque é onde tem mais evaporação. Você está jogando água fora de hospitais, de creches, de escolas, de delegacias, de fóruns, jogando água fora num período em que você tem muita evaporação. Então, se vai ligar aspersor, eu acredito assim, não deva ligar uma pessoa para pegar uma água tratada com flúor, com cloro para regar a planta. Mas tem que ser sempre na primeira hora da manhã e na primeira hora da noite. Mas, isso tem a ver com o quê? Com incidência solar, alguma coisa assim? Se você faz, mesmo o pivô central é o grande vilão do rio. Se você liga durante o dia, você perde mais da metade, porque quando a água está sendo aspergida, ela já evapora. Então, ela nem chega na planta. A planta não tem capacidade de absorver isso. Então, se você tem uma casa com aspersor, primeiro você está fazendo um grande mal para o meio ambiente, né? Está usando uma água que não deveria ser utilizada e tenho quase certeza que você está usando em horário e de maneira inadequada. Como é que a pessoa pode fazer para denunciar, vamos dizer assim, um consumo excessivo de água? Aqui em São João existe esse trabalho? Existe. É só ligar para a Sabesp, né? Tem o número da conta d'água, da central de atendimento em toda a conta de água, né? Nosso 0800. Liga, diga o número da rua e diga o nome da rua e o número da residência, que nós pedimos para que um profissional nosso vá orientar as pessoas. A gente manda uma carta orientando, solicitando que a pessoa tome cuidado. Então, por enquanto, há um nível de orientação. Isso é muito importante dizer, e nós voltamos a dizer, porque já falamos sobre isso ainda nesse programa, que a intenção da empresa gestora das águas não é multar, não é aplicar sanção a quem quer que seja, é apenas orientar. Portanto, você não precisa ter medo, mesmo você que eventualmente lava a sua calçada e está imaginando que não está cometendo nenhum ato infracional com relação à água, pode ligar para a Sabesp e perguntar, escuta, eu posso lavar a calçada? Isso é legal também, essa interação
com a comunidade, né? Muito bom. Aliás, a Sabesp tem feito um trabalho de interação, né? Essas campanhas de agasalho, são coisas que realmente solidificam a interação consumidor e empresa. Quanto mais você se aproxima da comunidade, fica mais fácil o processo de comunicação, o vínculo de confiança fica mais fácil, né, para a gente conversar. Mas eu não respondi a segunda parte daquela pergunta, que é super importante. Bom, e como é que faz? O que algumas residências estão fazendo para resolver essa... Porque eu quero ter grama, eu quero ter jardim. Bom, e eu não posso usar água da Sabesp. Muitos imóveis em São João da Boa Vista estão reservando água de chuva. Eu conversei ontem com uma pessoa que mora num loteamento fechado e ele até hoje, o reservatório dele está com mais de 50% de água que ele captou no final do ano, quando choveu. Ou seja, na época da chuva. Na época da chuva. Ele tem um reservatório na casa dele de 15 mil metros cúbicos que ele construiu quando ele construiu a casa e ele capta água em janeiro, dezembro e janeiro e rega o jardim dele praticamente o ano inteiro. Porque quando está acabando o reservatório, começam as chuvas de novo em setembro, outubro. Ou seja, ele consegue manter a grama dele verdinha, consegue manter bonito o jardim dele sem fazer mal ao meio ambiente, sem prejudicar, por exemplo, um hospital que precisaria da água que ele, se usasse da rua, faltaria. Com certeza. A gente volta a esse assunto no nosso próximo bloco. Vamos sugerir também um debate aí entre Sabesp, CREA e população, né? Isso é muito legal, né? No que diz respeito aos novos empreendimentos, às novas construções. Você está acompanhando Imóveis Grandes Ideias, hoje com as grandes ideias do José Márcio Carioca, gerente regional da Sabesp São João da Boa Vista. Dúvidas, críticas, sugestões? grandesideias@tvserraazul.com. Nós voltamos já já.